Via Justiça está de volta discutindo hoje a nova lei orgânica da Defensoria Pública. Nossos convidados são o Defensor Público-Geral de Minas Gerais, Belmar Aze Ramos, e a juíza Ângela de Lourdes Rodrigues, que é da 12ª Vara da Família de Belo Horizonte. Doutor Belmar, nós terminamos o bloco anterior pontuando que o papel da Defensoria Pública está voltado para as camadas mais pobres da população. Perfeito. Parece que não há dúvida sobre isso, né? Não, de forma alguma. Agora, qualquer cidadão, em qualquer circunstância, ele pode recorrer à Defensoria se ele precisar, se ele quiser, ou há critérios que impedem um cidadão que tenha recursos, por exemplo, de procurar um defensor? A Constituição fala que é todos que comprovarem insuficiência de recurso. A Lei 1060 fala os que não tiverem condições de contratar um advogado. É lógico que depende muito da informação prestada pelo cidadão, mas aí a gente tem como aferir através de alguns elementos se realmente a declaração dele condiz com a realidade financeira dele. Ou seja, o acesso não é universal, ele tem esse acesso restrito a essas categorias, né, da população. Justamente porque é essa a missão constitucional da Defensoria, atender a essa parcela de desvalidos financeiramente, e que é uma parcela muito significativa da população. Há uma expectativa de que com essa nova lei, até mesmo a divulgação que se dá em torno dela, que venha a haver um aumento da demanda. Hoje vocês já trabalham com uma carga muito grande, né? Tem um dado que foi divulgado esses dias, que a média no Brasil é de 2 defensores para cada 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Em Minas, qual que é a situação de Minas? A situação de Minas, que sempre foi crônica, né, e agora é crítica. Nós temos hoje 466 defensores para todo o estado de Minas Gerais, que é um estado que tem 298 comarcas e o 4º estado em extensão territorial do Brasil. Então, para uma carreira de 1.200 cargos, ou seja, nós estamos quase com 1/3 da carreira. Então, hoje nós temos uma situação de ficar administrando esse caos, de insuficiência de quadros da Defensoria Pública. E esses 466 estão concentrados em, principalmente, capital e alguns outros centros, ou estão bem distribuídos no estado? São 100 e poucas comarcas que nós estamos presentes. É lógico que nós gostaríamos de estar presente em mais comarcas e de uma forma mais qualificada. Mas isso, infelizmente, bate justamente nessa ausência de quadros. Agora, Belo Horizonte é lógico que, por ser a capital, nós temos hoje o maior número de órgãos jurisdicionais aqui, então há uma presença maior de defensores na capital. Doutora Ângela, a senhora no dia a dia do fórum costuma ter, às vezes, problema de ter que adiar audiências ou por falta do defensor público, pela falta física de a senhora ter algum réu sem defesa, não? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Não. A Defensoria Pública, ela é atuante, ela é pontual nos horários, nos compromissos dela, antecipa a chegada da audiência, dando a oportunidade de conversar com o jurisdicionado. O defensor já chega na sala de audiência já tendo conversado previamente. E a minha vara, que é uma vara específica de família, os 2 defensores que atuam comigo e outros também que cobre férias, ausências justificadas de algum defensor, eles ainda têm uma característica de colaboração com o judiciário por demais interessante. Às vezes, nós reservamos um horário para audiência e ela excede. A próxima audiência ocorre de atrasar. Não muito, isso não é uma coisa diária, mas acontece. E o defensor, ele nos ajuda. Quando ele está lá fora, ele chega a agilizar com a parte, com o advogado da outra parte, uma forma de solucionar o conflito. Não é raro eles entrarem na sala de audiência já com um acordo, com a solução encontrada. Doutor Belmar, parece que esse é um dos pontos que, inclusive, a nova lei inova, de alguma maneira, ao permitir que o defensor atue mais na fase de conciliação. É isso? Sim, uma vamos dizer, das balizas é justamente essa, buscar a promoção prioritária da solução extrajudicial, porque a judicialização de conflitos não interessa a ninguém, não atende ao interesse de ninguém. E o defensor já fazia isso, como nós falamos antes, algumas questões já eram tratadas nos dia a dia dos defensores da instituição Defensoria Pública, outras nós avançamos mais com a nova lei. A lei sinaliza ou ela determina, né, que o objetivo é a descentralização. Claro, essa descentralização só será feita com o aumento, né, da quantidade de defensores. O senhor vê condições em Minas e no Brasil dessa questão ser resolvida com
vocês terão autonomia para abrir vagas para contratar defensores? Sim, são dois pontos. A lei fala que agora a atuação da Defensoria deve se pautar pela descentralização, algo que a gente também já vinha buscando. Quando você colocou de forma clara a Defensoria dentro da sua autonomia, que também é uma das diretrizes da nova lei, ela delineia a nossa autonomia, que já vinha pela emenda 45 de 2004, que foi a da reforma do Judiciário. Ela coloca lá que compete ao defensor público abrir concursos, nomear e dar posse. Mas aí nós precisamos dessa interlocução, principalmente com o Executivo, para garantir essa receita orçamentária para fazer esse concurso. E aí sim nós poderemos avançar na descentralização da Defensoria, porque nós sempre acreditamos nessa descentralização. Hoje a nossa sede é no Barro Preto. Barro Preto é um bairro de classe média, média alta. O nosso público não reside no Barro Preto. Ele está na periferia de Belo Horizonte, então nós precisamos estar próximo desse público. Mas a garantia dos recursos, então, não veio na lei. Vai depender sempre de uma negociação política, Estado a Estado. Sempre dessa interlocução, e nós sempre trabalhamos para que o Estado tenha essa compreensão de que investir em defensoria é investir no fortalecimento da cidadania. Vocês chegaram a reivindicar ou pensam que o ideal seria que você tivesse um percentual fixado para a Receita? Sim, nós já colocamos isso várias vezes, à semelhança do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. O interessante seria que a Defensoria tivesse uma participação na receita corrente líquida, porque aí sim nós já temos autonomia, que é a capacidade de gestão desses recursos, e nós teríamos então um recurso próprio nosso, para bem administrá-lo. Agora nós precisamos ter essa compreensão, isso não é fácil, nós sabemos que em razão das dificuldades orçamentárias há um contingenciamento, uma dificuldade muito grande na distribuição desses recursos, mas nós precisamos avançar, porque investir em defensoria, como eu disse antes, é investir em cidadania. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.